Atenção, spoilers absurdos do terceiro episódio de Obi-Wan Kenobi, tá? Tô avisando. No terceiro episódio da série Obi-Wan Kenobi, descobrimos várias coisas envolvendo os Jedi sobreviventes, que sobreviveram no caso a Ordem 66, mas o que é importante pra gente ressaltar nesse vídeo, nós descobrimos que existe toda uma rede, que eles chamam de O Caminho, que ajudam não só Jedi a se esconderem, né, os Jedi que sobreviveram e estão sendo caçados pelo Império, pelos Inquisidores, como também ajudam crianças sensitivas à força, porque como a gente falou nas reviews, essas crianças não pararam de nascer e o Império estava sempre atrás delas, e as pessoas estavam pegando essas crianças e levando para longe do Império, para regiões conhecidas, para a orla exterior, onde o Império não tinha muita influência para tentar esconder essas crianças. Mas, lá no episódio, a gente viu o Obi-Wan chegando ali num dos lugares, né, que é um dos caminhos, e a gente vê na parede vários nomes de Jedi que passaram por ali. Inclusive, vale um vídeo falando só sobre esses nomes, tem bastante nome interessante lá, posso fazer isso no próximo vídeo. Mas o Obi-Wan verbaliza que ele reconheceu um dos nomes. Um cara chamado Quinlan Vos, ou Quinlan Vos, como você quiser pronunciar. O mestre Jedi Quinlan Vos sobreviveu. E nós já sabíamos disso, mas peraí, quem que é esse cara e por que é importante a gente ver ele aparecendo, pelo menos na série do Obi-Wan, e é algo que assim, vou puxar a sardinha pra gente aqui. Se você é inscrito no canal Norton Domingues, se você não é, por favor, se inscreve, mas se você é inscrito velho aqui, a gente canta essa bola, ó, há muito tempo. O Universo Expandido já tinha falado pra gente que ele estava vivo, e agora a gente tá vendo que a Disney tá preparando o terreno pra esse cara aparecer em algum momento. Dentro do canon, sabemos que o Mestre Jedi Quinlan Vos é da espécie Kifar, que são bem parecidos com os humanos, na verdade eu chuto que até meio que um desdobramento da raça humana ali, um primo distante, o que é muito parecido. A diferença é que eles têm umas faixas amarelas na cara, assim, tem pouquíssimas diferenças. E o Quinlan Vos, ele é um mestre Jedi, sabemos que ele foi mestre da Ayla Secura, que é aquela Jedi Twi'lek. Isso foi algo que era do Legends, mas agora veio para o canon também. E é interessante pontuar isso, porque um dos requisitos para se tornar um mestre Jedi, ali no final da Ordem Jedi, ali no final da República, era você ter treinado um Padawan e ele ter virado um cavaleiro. Você estava apto a subir para mestre, era um dos requisitos, na verdade. E a Ayla Secura virou uma cavaleira Jedi. Então Quinlan Vos conseguiu subir para mestre Jedi. Tem uns rumores nos livros que ele foi um dos últimos mestres Jedi assim, a subir de nível de cavaleiro para mestre, por causa das Guerras Clônicas principalmente. E o Quinlan Vos, por que é importante esse cara aparecer agora? Porque ele é um mestre Jedi não ortodoxo. Tipo, ele ia muito contra as coisas que a Ordem Jedi pregava, que o Conselho Jedi queria. Ele fazia missões embaixo dos panos para o Conselho, mais voltado para infiltrações, espionagens e também investigações envolvendo sindicatos do crime. Era um mestre Jedi que trabalhava diretamente com o submundo, por isso também que faz sentido ele ser um dos caras que ajudam a levar as crianças por debaixo dos panos do Império, porque é um cara que já trabalhava nisso. Ele trabalhava com espionagem, trabalhava com sindicatos do crime, investigando. Então se tem um cara que sabe de contrabandista, de rotas onde o Império, no caso a República antes, e agora o Império não costumam olhar, era o Quinlan Vos. Essa parte é interessante mencionar, é um mestre Jedi que geralmente trabalhava sozinho mesmo nas Guerras Clônicas. Claro que existiam missões onde ele ia como general, assim como Obi-Wan e Anakin, mas geralmente ele trabalhava sozinho, a Padawan dele já era uma Jedi formada, então não tinha mais que andar junto com ele, então ele geralmente não estava junto com os clones, apesar de ter sim missões junto com os clones às vezes. Tudo isso somado com uma habilidade interessante de psicometria, que é a mesma habilidade que a gente vê o Cal Kestis usando no jogo Fallen Order, onde eles pegam um objeto e eles conseguem ver as memórias em volta desse objeto, assim, tipo, quem usou esse objeto, onde ele estava, em que situação estava ali ao redor do objeto, meio que consegue ler as memórias do objeto, sabe? Foi lá em Clone Wars que Obi-Wan e Quinlan Vos ficaram bastante amigos. Durante as Guerras Clônicas, o Quinlan e o Obi-Wan ficaram encarregados de uma missão de pegar um Hutt chamado Zero, ou Zyro, como você quiser pronunciar, que era bem influente no clã Hutt e estava negociando com os separatistas para tentar fazer uma aliança entre os separatistas e o clã Hutt. E ele é preso pela República, ele foge, então ele arma todo um esquema ali para fugir, e o Quinlan Vos e o Obi-Wan são mandados para encontrá-lo. E o Quinlan Vos, como ele é um cara que já trabalhava com isso, né, que já era um espião, era o cara mais adequado para isso, e apesar dos dois serem bem diferentes, porque o Obi-Wan, ele era muito by the book, assim, ele fazia tudo o que o Conselho Jedi queria, ele fazia parte do Conselho Jedi, e o Quinlan Vos era conhecido como um mestre Jedi bem indisciplinado. Ele não seguia muitos dos dogmas, assim, ele era um cara bem
que só ia mesmo fazer a missão e já era, e por mais que eles fossem os opostos, eles trabalharam muito bem, inclusive criaram uma amizade. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes do Quinlan Vos aparecer nesse momento em Obi-Wan Kenobi. Estamos 10 anos após a criação do Império. O Quinlan Vos, ele é um cara que, apesar de ser um personagem bem diferente do Obi-Wan, e também um personagem que já foi pro lado sombrio, que a gente vai conversar sobre isso, ele pode ser o contraponto, mas ao mesmo tempo um dos caras que ajudam o Obi-Wan a entender o que é a Força, o que é o lado da luz da Força, que não é necessariamente algo ligado à Ordem Jedi. Uma coisa que a gente já conversou várias vezes aqui. Muitas vezes tinha esse confronto. O que a Força quer e o que a Ordem Jedi quer. Às vezes as coisas não estavam em sincronia. E o Quinlan Vos pode ser esse cara, tipo, por mais que eu não seguisse os dogmas da Ordem Jedi 100%, eu ainda sou um cara do lado da luz, mesmo tendo tocado a escuridão, que é o que ele escreve lá na parede, inclusive. Esse personagem foi muito expandido em toda aquela parte que caiu pro Legends, principalmente nos quadrinhos Republic. Como eu falei pra vocês, já sabíamos que o Quinlan Vos tinha sobrevivido à Ordem 66. Nos quadrinhos do Vader, aquele que a Panini trouxe um ônibus, que é o Vader ali nos seus primeiros anos, caçando Jedi e tudo com os Inquisidores, lá tem uma lista de Jedi sobreviventes, o Quinlan Vos tá nessa lista, e também nesse livro aqui, The Secrets of the Jedi, que é um livro basicamente onde o Luke, só tem em inglês, tá? Por enquanto, nenhuma empresa trouxe pro Brasil ainda, dá pra comprar na Amazon facinho. É um livro onde o Luke tá contando a história da galáxia, tem várias, tipo, ativaçõezinhas, ó, tipo da Depa Billaba aqui. Tem uma carta do Caleb Doom, que é o padawan da Depa Billaba que sobreviveu. Tem várias ativaçõezinhas bem legais, assim, ativaçõezinhas que chama? Várias coisinhas pra você folhear aqui. E aqui, ó, olha aqui. Mestre Jedi Quinlan Vos aparecendo no livro, e o Luke tá falando pra gente nesse livro que o Quinlan Vos sobreviveu. Ninguém sabe muito bem como, não foi contado ainda, e nem onde ele ficou, mas o Império não tinha feito nenhum registro da morte dele, e ficou no ar isso. Faz muitos anos que a gente fala sobre isso. Eu acho que, sei lá, faz uns 5, 6 anos que a gente fala sobre isso. E agora sabemos oficialmente no Obi-Wan que sim, ele sobreviveu e sim, ele está trabalhando, levando as crianças sensitivas à força pelo caminho para longe do Império. Nesse livro aqui, Discípulo Sombrio, é importante ressaltar que esse livro foi criado em cima de roteiros não utilizados de Clone Wars, porque Clone Wars tinha sido cancelado pela Disney. A Disney comprou Star Wars, cancelou, que estava saindo pela Cartoon, né, pela Warner, que é a rival da Disney, e um dos materiais, que era a aventura do Quinlan com a Ventress, virou um livro que é bem legal, só tem em inglês também por enquanto, chama Discípulo Sombrio, e aqui a gente tá no final da guerra. Nós já fizemos um vídeo inteiro falando sobre esse livro aqui, vou deixar aqui no card, aqui ó. E aqui, pra resumir, cara, o Conselho Jedi decide que eles vão assassinar o Conde Dooku, sim, e eles mandam o Quinlan Vos pra se unir a Ventress, que já não estava mais como aprendiz do Khan. E aqui a gente vai ver uma aventura dos dois e o Quinlan aprendendo sobre o lado sombrio. Porque a Ventress fala, se você vai matar o Dooku, não vai ser sendo um Jedi, você precisa aprender sobre o lado sombrio. E ela começa a ensinar ele. Em determinado momento, ele vira até padawan do Khan. O Dooku começa a torturar ele, ele se torna um aprendiz do Khan, publicamente, inclusive. Então, Quinlan Vos é um cara que caiu para o lado sombrio abertamente. Claro que eles dão uma migué aqui falando, tipo, ele caiu pro lado sombrio, ele mesmo fala, né? Fui pro lado sombrio pra chegar mais perto do Khan e conseguir a confiança dele, mas ele ficou um tempo sim como acólito Sith. Então é um Jedi que, além de não ortodoxo, é um Jedi que experimentou o lado sombrio. Entende o lado sombrio, foi treinado pela Ventress e pelo Dooku num curto período de tempo e entendeu o que é o lado sombrio, como ele funciona e principalmente, aí é o chute meu, como o lado sombrio, os Sith, eles corrompem tudo, mas não necessariamente o lado sombrio é algo 100% mal, é algo até meio natural, mas os Sith vão lá e pegam isso e jogam a enésima potência. Eu acho que esse é um Jedi que, além de um visual muito da hora, ele tem um visual incrível, ele é um personagem que pode trazer pra gente uma questão mais lado da luz, lado da escuridão, é um Jedi que não concordava muito com a Ordem Jedi, sabe? Um caminho meio Ahsoka, só que de um mestre Jedi, no ponto de vista de um mestre Jedi que tá atuando fortemente para ainda ajudar os Jedi, mesmo com o expurgo, mesmo com os tempos sombrios ocorrendo. Essa ideia tá quicando ali faz tempo, só faltava a Disney bicudar e eu acho que eles vão fazer isso agora. Eles já fizeram na série do Obi-Wan, mas eu acho que tá vindo mais coisa, viu? Ó, Cara, comenta aí embaixo então o que você achou do Mestre Jedi Quinlan Vos. Você curtiu, você não curtiu? Ele é brabíssimo, tá? Ele é um personagem com muita história pra contar e muita personalidade. Eu acho que seria um bom protagonista, um bom co-protagonista de uma série aí. Só dizendo, Disney, ó, me liga.
Comenta aí embaixo então o que você achou. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. E se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Esses livros que eu mostrei só tem em inglês, tá? Mas dá pra você comprar na Amazon pelo meu link, eu vou deixar aqui embaixo. Não são leituras difíceis, mas só tem em inglês. Então, bom, aí se você manjar um pouquinho de inglês, eu acho que dá pra arriscar. Me segue nas minhas redes sociais, então, vou deixar aqui na tela. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!